Carol, antes de você falar da sua estratégia, você comentou que você veio para São Paulo. Você é do Rio, obviamente, pelo seu sotaque. Você sempre morou lá? Você nasceu lá? Você fez o que de formação? Só para o pessoal entender um pouquinho. Claro. Eu, em 2011, fui para o Rio. Eu morava em Nova Friburgo, trabalhava numa empresa de software e tive uma oportunidade de ir para o Rio para Uhum. trabalhar em uma corretora de valores. Eu falei, o que é bolsa de valores? Assim, gente, não fazia. Nunca foi um sonho, nunca foi um desejo, nunca foi uma possibilidade na minha cabeça. Uhum. E aí eu tenho uma tia que trabalhava nessa corretora e falou assim: poxa, acho que tem uma oportunidade de você vir aqui para o Rio e tal. E eu falei, putz, será ir para o Rio? Eu morava em Friburgo, tava ali tudo jeito. Eu já ia casar. Você não tem noção? Eu tinha 20 aninhos aqui, já ia casar, a vida Caraca, estava sério? já Pô. organizada. E aí, super organizada. Enfim, imagina, né? Uma mulher de 20 anos de idade. E aí eu tive a oportunidade, fui para o Rio de Janeiro para fazer essa Pô, que entrevista. legal. Gente, eu confesso para vocês, eu sou super leal nas empresas que eu trabalho e tudo mais, mas nesse dia eu menti. Eu falei pro meu chefe que eu tive dor de barriga, imagina, né? Super assim, também muita maturidade, né, para inventar uma desculpa, né, para não ir trabalhar aquele dia e participar dessa entrevista. E eu lembro que eu cheguei lá com um medo danado e o cara falou assim: "Nossa, mas você com esse vozeirão, achei que ia chegar uma menina aqui falando uai, tá contratada". Falou assim. Caraca, Aí eu falei: "Ah, que beleza, né, eu o não que só eu queria faço agora, cumprir né? protocolo". E aí nesse dia eu voltei pra Nova Friburgo, e aí eu não sei se alguém aqui acompanhou, mas a gente teve uma tragédia, né, onde mais de muitas vidas foram perdidas ali por conta das chuvas e tudo mais. E aí eu entrei em estado de choque, eu falei assim: "Opa, espera aí, que eu vou fazer aqui? Como é as pessoas não têm mais o seu próprio comércio, quem dirá eu vou vender, software, né, que eu vendia, era PDV, esses pontos de venda. O Uhum. que eles vão comprar de mim? Esquece, não tem". E aí, enfim, acabei indo para o Rio de Janeiro naquela semana, porque eu realmente fiquei em estado de choque. E, enfim, 15 dias depois, eu Aí começou efetivamente a fui morar lá. contratada. E aí, fui Morou morar no lá. Rio. E aí, fiquei durante 7 anos nessa empresa e fiz de tudo também ali dentro, né? Entrei como comercial, né? Quem abria conta para auxiliar, abrir home broker, fazer transferência. E Uhum. aí, logo depois, eu fui para a área de atendimento. E pouquíssimo tempo depois, eu assumi, acho que é muito forte, né? Até pela idade que eu tinha, mas acabei sim assumindo a área de marketing Legal. dessa corretora. E aí eu queria fazer até um adendo aqui, não acho que é muito propósito aqui, Uhum. mas que eu acho que foi muito legal do porquê que aconteceu isso. Eu trabalhava nessa empresa das 8 às 2, das 8 às 14, um horário super bom, Barra da Tijuca, saía, ia pra praia ainda. Caraca. E eu lembro que a gerente de marketing na ocasião, o estagiário dela estava de férias, enfim, ela estava precisando de alguém. E aí minha tia espertamente falou assim: "Olha, por que você não vai lá dar uma mão, né, na Gisele?". Aí eu falei: "Putz, eu saio 2 horas da tarde, vou ficar de 2 às 8 sem ganhar nada. Mas quer saber? Beleza, vou ficar". Fiquei 1 mês. E o que era muito legal? Olha só, eu tive uma oportunidade muito bacana. O marketing era dentro da sala de diretoria, porque diferente aqui da Genial, né, que aqui a gente, né, horizontal, todo mundo do lado do outro, lá existia realmente uma sala A de separação, né? Uhum. diretores, e o marketing ficava dentro dessa sala. E não era uma grande área, porque era meio terceirizado, mas a gerente ficava lá. E eu fiquei dentro dessa área com ela durante esse 1 mês, das 2 às 20 horas, Uhum. ajudando, entendendo ali como funcionava. E acabou que pouquíssimo tempo depois que isso aconteceu uma leva de demissões dentro da empresa, umas 60 pessoas foram demitidas. Os meus gestores foram demitidos, assim, foi um caos. E eu permaneci. A parte boa na época de ter o salário baixo foi essa, Uhum. né, continuei ali. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque pouco tempo depois, um desses gestores voltou. E ele falou: "Carol, a gente não tem ninguém de marketing aqui, e pô, eu lembro que você ficou lá um período lá dentro. Você topa assumir isso aqui?". Eu falei: "Opa". E aí, É daí verdade. vem inclusive a questão, né, da minha formação, me formei em marketing e tudo mais. Mas foi super legal porque, apesar de ser terceirizado, né, então a gente não tinha uma agência ali dentro, que diferente aqui na Genial que a gente, poxa, tem, sei lá, você sabe melhor do que eu, umas 30 pessoas só aqui dentro, fora, né, Verdade. toda a parte de agência que a gente tem, era eu, mais 2 pessoas e era isso ali. E a gente tocava a parte de comunicação e também dos eventos da casa, mas eu pude aprender muito porque eu tinha esse contato muito próximo com o público, de entender, né, os eventos eu me preocupava desde qual seria o brinde, até o que o cara ia comer, até receber esse cara lá. Então eu tive a oportunidade também de ficar muito próximo desse público. Então, não sei Pô. se eu respondi sua pergunta, né, Não, não, acabei respondeu, passando respondeu. ali, E mas esse foi ponto assim que eu caí no mercado financeiro. Não, maravilha. E esse ponto que você tocou aí de, pô, eu vou abrir mão, vai, às vezes de estar na praia um pouco para estar lá, foi o que fez você conseguir uma promoção e se manter na empresa. Foi E meu primeiro crescer investimento profissionalmente. inteligente. Exato. Não, e é bom isso. Às vezes é aquela coisa, pô, vou sofrer um pouquinho no curto prazo, mas você pode pegar uma consequência muito boa lá na frente.
Então acho que é sempre bom o pessoal pensar nisso também, né? Óbvio, ninguém manda fazer isso, não é? Mas cada um faz o que quer. Só que eu apoio muito isso também, eu acho que é muito legal.